Então, Entendeu? sim, senhor. Então, quando toca para Ogum no terreiro de Umbanda, é o senhor que desce? Tem orixá, onde está lá em cima, Isso. representando a todos Ogum. Na Umbanda especificamente, o senhor se apresenta com qual nome, em qual linha? Trabalho com Ogum, pode me chamar de Sete Alvorada ou apenas Alvorada. Mas, Tá me compreendendo, meu filho? sim, senhor, mas a proposta de muitas pessoas, sobretudo iniciantes como eu, é de que Ogum é orixá. Mas dentro da linha de Ogum, onde estão as vibrações de Deus, as vibrações de Oxalá, está abaixo deles todos os espíritos que correspondem a Ogum. Está trabalhando até chegar aonde está o orixá. Que como Deus está trabalhando por vocês, os orixás também e nós também. Sete alvoradas ou... Ou Ogum Alvorada. Ah, entendi. Tá bom. Esses dois. Era de madrugada quando eu ouvi o toque de alvorada. Patacoreja esse dia, seu gunhê! Patacorego! Patacorego, era de madrugada quando eu ouvi o toque de alvorada. Era de madrugada, era de madrugada quando eu ouvi o toque de alvorada. Ogum Iara com sua espada na mão, seus sete ondas, beira-mar Ogum Megê. Ao longe já se ouvia um batalhão, são seus filhos na Umbanda, cantando esse refrão. É beira-mar Ogum Iara, Ogum Megê, vem abrir nossos caminhos e venha nos defender. É beira-mar Ogum Iara, Ogum Megê, vem abrir nossos caminhos e venha nos defender. Era de madrugada, quando eu ouvi o toque de alvorada. Era de madrugada, era de madrugada. Salve, meu filho. Salve, tudo bem? Tudo bom? O senhor tá me ouvindo bem? Sim, meu filho, estou ouvindo muito bem. Como é que está você, meu filho? Graças a Deus estou bem. Muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui para nos dar ensinamentos, viu? Faço de tudo para a evolução terrena, viu, meu filho? O que for melhor para vocês, meu filho, nós estamos trabalhando para evoluir vocês. Trabalhando para sempre melhorar vocês, para que vocês não precisem reencarnar mais. Tá bom? Nossa. O senhor trabalha na Umbanda. Trabalho na Umbanda, no Espiritismo, em qualquer religião que trabalhe com espiritualidade, eu estou envolvido influentemente, diretamente, para a evolução de vocês. O senhor fala bastante sobre a evolução. A evolução humana consiste no quê? Evolução espiritual, Ah, onde vocês não necessitarão mais de reencarnação, meu filho. Onde vocês não necessitarão mais precisar vir em terra para consertar os erros que ainda estão prejudicando vocês. tá bom. E na Umbanda especificamente, o senhor se apresenta com qual nome, em qual linha? Ogum Sete Alvorada. Ogum Sete Alvoradas. Exatamente. Eu trabalho nessa linha, dentro da Umbanda, porque me identifico com essa linha. Viu, meu filho? Trabalho com todas as linhagens de Ogum, que representam Ogum. Cada Ogum tem seu nome e sua característica para trabalhar, para evoluir. Mas, Está me compreendendo, meu filho? sim senhor, mas a proposta de muitas pessoas, sobretudo iniciantes como eu, é de que Ogum é orixá. Ele é um orixá. Como orixá, ele é um espírito evoluído. Isso. Nós representamos esse espírito evoluído, que ainda tem para evoluir. O orixá evolui, meu filho. Está evoluindo a cada dia, a cada momento. E como nós queremos chegar a essa evolução, para não precisar trabalhar com o perispírito ainda muito denso, nós temos que evoluir. Porque o orixá tem um perispírito muito leve,
e não está denso completamente como a Terra. Está muito leve, que consegue trabalhar em todos os campos, em todos os planetas que está evoluído. Então, Entendeu? sim, senhor. Então, quando toca para Ogum no terreiro de Umbanda, é o senhor que desce? Tem vários espíritos que trabalham na linhagem de Ogum, Tá. como Ogum Sete Alvorada, Ogum Sete Ondas, Ogum Beira-Mar, todos trabalhando conforme a sua linhagem de Ogum. Como você tem os caboclos de Xangô, trabalhando na linha de Xangô, existem as linhagens de Ogum também. Ah, entendi. Então o senhor é um caboclo. São um caboclo, representado aqui dentro da Umbanda. Ah, entendi. O senhor então seria o caboclo Sete Alvoradas ou é Ogum, o certo é Ogum Sete Alvoradas? Quando você chama Ogum, você trabalha com Ogum Sete Alvorada. Tá. Entendeu? Trabalho com Ogum, pode me chamar de Sete Alvorada ou apenas Alvorada. Entendi. Trabalho nesses dois campos. Sete Alvoradas ou? Ou Ogum Alvorada. Ah, entendi. Tá bom. Esses dois. Sete Alvoradas ou Ogum Alvorada. Tá bom. E qual que é a diferença então entre, por exemplo, o caboclo Sete Pedreiras assim e a falange do caboclo nesse sentido, o caboclo flecheiro, por exemplo, e a falange do Ogum Sete Alvoradas? Não é uma falange de caboclo, é uma falange específica de Ogum. É assim? Como é que funciona? Tem Orixá, aonde está lá em cima, representando a todos Ogum. Tá. Entendeu? Sim, sim. Mas dentro da linha de Ogum, aonde estão as vibrações de Deus, as vibrações de Oxalá, está abaixo deles todos os espíritos que correspondem a Ogum. Está trabalhando até chegar aonde está o Orixá. Que como Deus está trabalhando por vocês, os orixás também e nós também. Então ele tem que colocar caminhos e obstáculos na vida de vocês para vocês conseguirem evoluir. E nós fomos encarregados para cuidar de vocês e ajudar vocês a passar esses obstáculos. Mas lá em cima, lá no plano superior, lá onde está os orixás, onde o perispírito quase não aparece, não conseguiríamos ver, ele está nos orientando e trabalhando. Ele encaminha agrupamentos de espíritos para a Terra, para ajudar. E conforme a evolução do espírito que está na Terra, para ajudando, ele vai subindo o degrau e subindo até lá em cima. Então você tem uma linha de Xangô, você tem o Orixá Xangô, ele vai mandar agrupamentos para se identificar com a linha de Xangô. Compreendeu, meu filho? Sim. Então, agrupamentos de espíritos representando os orixás. Tá certo. Então existe... As doutrinas divinas. Ah. Deus, eles são representantes de Deus. Como vocês chamam de anjos, muitas vezes, em algumas religiões, são apenas espíritos evoluídos. Aonde nós queremos chegar. Aonde nós podemos chegar. Aonde vocês vão chegar. São agrupamentos de espíritos representando o orixá. As características, a representação, o jeito, a forma de agir, a forma de trabalhar, a forma de riscar seu ponto, é um agrupamento de espíritos representando o orixá. E existem os cruzamentos dentro dessa Umbanda, dentro da linha de vocês, onde algum pode se cruzar com Iemanjá, onde está dando algum Beira-Mar, onde Xangô pode representar o Oxóssi, onde está dando o seu rompemato. Existem cruzamentos. Conforme vai descendo o orixá, vai recebendo cruzamentos, até chegar ao nome do espírito que está trabalhando. Está conseguindo me Sim, sim, estou conseguindo. Agora a pergunta é essa: por que no lugar então de criar Ogum Beira-Mar, por exemplo, a pessoa não veio como preto velho, ou caboclo, ou marinheiro? Porque ele escolheu trabalhar nessa linha. Ah, Porque é onde ele se identificou mais. sim, Onde o campo de atuação dele vai servir mais para a espiritualidade. entendi. Porque o campo de atuação dele tem que servir para a espiritualidade para poder trabalhar. Porque se não servir para a espiritualidade, não vai ter ação nenhuma. Se não tiver ação, não vai ter aprovações, não vai ter evolução. Então a espiritualidade, o espírito trabalha por ações, por consequências, para a evolução.
para receber a sua luz interna, para trabalhar. Ele nunca vai provar, vai ser o que ele quer, vai ser o que vai ser melhor para a espiritualidade, para ser trabalhado atualmente. Nunca ele vai ser o que ele quer. Entendi. É uma coisa, é uma informação nova. Eu desconhecia a falange de Ogum. Eu achava só que era o quê? Orixá. Mas vamos lá. Qual que é a diferença por exemplo, do relacionamento do senhor com o orixá Ogum e, por exemplo, de um preto velho pai Benedito, por exemplo, o Tomé, com o orixá Ogum? Qual que é a diferença de relacionamento e interação com eles? O relacionamento é só a evolução. A evolução apenas do relacionamento. Porque é o agrupamento onde nós estamos trabalhando dentro da Umbanda, você conversa normalmente, como qualquer um. Entendi. Apenas muda, apenas dá distância pela evolução. E aonde eles estão, planos superiores, onde eles estão trabalhando. E nós também podemos chegar até lá. Mas apenas a diferença é só a evolução. No plano espiritual não se tem hierarquias dentro da evolução espiritual onde nós trabalhamos. Você tem hierarquias dentro da linha de Exu porque é necessário. Porque Exu ainda está em plano de aprovações para se trabalhar na espiritualidade. A espiritualidade é da direita, onde que nós estamos trabalhando, apenas existe a hierarquia da evolução, do seu bem próprio, da sua evolução espiritual. Quem mais evolui é o que tem mais luz, é o que tem mais força para ensinar o próximo. É apenas isso. Tá certo. Então deixa eu ver se eu entendi direitinho. A diferença entre um Ogum, um falangeiro de Ogum e um preto velho é a proximidade na evolução que vocês já conquistaram para com a do orixá. Vocês estão mais próximos do orixá do que o preto velho. Não. Não é assim? Não estamos. Uhum. Pode ser um preto velho que está trabalha na linha de Ogum, meu filho. Ele trabalha na linha de Ogum. Preto velhos que trabalham representando os Oguns, representando a falange de Xangô, representando a falange de Inhaçã. Apenas está na linha dos pretos velhos porque ele foi escravo, ele trabalhou, ele tem a humildade de ser representado como escravo, como Ogum. Tem a humildade de ser representado como aquele escravo que se reencarnou sofrendo. Pode ser um caboclo de Ogum que pode trabalhar dentro de um terreiro como um preto velho, mas ele manda essa forma de preto velho porque ele está trabalhando com a sua humildade, com a sua simplicidade e trabalhando para a evolução de vocês. Porque a necessidade ainda existe para a evolução de vocês. E tem que ser mostrado dentro dos terreiros, tem que ser mostrado em qualquer religião, a simplicidade e a humildade para a evolução espiritual. Então qualquer espírito que trabalha dentro do kardecismo pode vir representando um preto velho dentro da Umbanda. Apenas ele muda sua forma plasmada para se trabalhar. Ele muda seu perispírito, porque ele é evoluído. Ele pode mudar o seu perispírito como um preto velho para ser reconhecido na Umbanda. Como um budista pode vir trabalhar dentro da Umbanda, como um preto velho, como um caboclo de Ogum. Apenas vai mudar sua forma, vai plasmar roupas diferentes, vai plasmar seu perispírito para um caboclo, para um índio. Então, tá me entendendo? Sim, então a equipe de espíritos hoje, quinta-feira, por exemplo, hoje é sexta, vamos dizer. A equipe de espíritos que trabalha no centro espírita pode sábado vestir a roupa branca e aquela mesma equipe, os mesmos espíritos irem trabalhar na Umbanda. Sim, e pode ser ao contrário também, um preto velho ir lá trabalhar como um doutor e trabalhar como um espírito, qualquer que seja o espírito com seu nome próprio reencarnado da última reencarnação, porque a união existe na espiritualidade, apenas aqui terrestre que existe a desunião. Entendeu? Ah, entendi. A desunião. A espiritualidade trabalha unido, e nunca vai trabalhar desunido. Nossa. E então o senhor falou que Ogum ele vem na linha de direita. Tem alguma falange de orixá parecida com a do senhor que vem na linha de esquerda? Tipo... Tem os Exus representando o orixá, representando a sua hierarquia. Tá. Porque eu tenho um representante meu na quimbanda, na esquerda, trabalhando
O que eu não faço, ele faz, para botar aprovações para ele, para ver se ele passa para a direita. É como se fosse alguém que eu estou ensinando, alguém que eu estou trabalhando, para evoluir ele. Então ele vai corresponder a mim. Todas as consequências que ele fizer, ele vai ser cobrado. E vai dar um passo atrás da sua evolução. Então, se algum trabalha na esquerda, mas tem seus representantes como Exu, pode-se dar o exemplo de algum Exu Tiriri. Ele tem um representante na direita, onde ele corresponde. Entendeu? Entendi. Um representante na direita que está acima dele, para quem ele responde. Isso, ele vai responder tudo. Tá. Porque nós estamos ensinando eles a evoluir. Eles têm que evoluir. Eles têm que ter alguém que está olhando e vigiando. Se deixar por conta, não dá certo, né, meu filho? Mas então, todo falangeiro de Ogum está acima de um Exu tronado, por exemplo? Está sempre acima. Tudo que envolver caboclo, preto velho, Xangô, está acima de Exu. Sua evolução está acima. De todos os Exus? De todos os Exus, seja tronado, seja qualquer um que for. Seja chefe de falange, chefe de legião. Ele está abaixo das entidades de direito. Os caboclos de Ogum, caboclo de Xangô. Qualquer que seja o caboclo, está abaixo. Então o caboclo, independente da evolução dele, se ele está na linha de caboclo, ele já é mais evoluído que o Exu tronado, que é a evolução maior que pode chegar a um Exu. Isso. Depois que ele passou a última evolução do Exu tronado, ele vai passar para a linha de um caboclo de um preto velho, um caboclo de Ogum. Então seria maior, seria mais evoluído, mais avançado a sua propagação de evolução. Entendeu? Entendi. Agora, a falange na qual o senhor atua, ela foi criada junto com a falange que foi criada para os pretos velhos, para os caboclos, para os herês, para os marinheiros? Foi criado junto? Como é que foi? Foi criado depois que diz, precisa de uma falange para algum também, vamos fazer? Antes de ser criada a Umbanda, que estou trabalhando hoje, já foi criada as linhas espiritualmente antes. Foi criada a linha de Ogum, a linha de Xangô, a linha de Manjá, entendeu? A linha de Inhaçã. As linhas principais dentro da Umbanda foi criada. Foi criada antes de ser criada a religião. Após ser criada a religião, conforme as consequências terrenas, conforme as consequências que necessitavam trabalhar dentro da Umbanda, dentro da espiritualidade, foi criada a linha de boiadeiros, linhas de marinheiros, linhas de todas as de malandros, linhas de Exu. Conforme a necessidade foi se criando linhas, primoramento. Conforme a evolução terrena foi criando linhas. E vai vir muito mais linhas, porque a evolução está avançando. A última linha que chegou foi a linha dos malandros, porque a evolução foi necessária. A evolução foi necessária porque existe muita evolução aqui na Terra. Então vai ter que ser evoluído lá para poder trabalhar aqui também. Se cria uma nova linha, a linha dos malandros, para poder trabalhar com os jovens, com as pessoas que estão desorientadas, com os leigos, com os mais novos que têm aqui a necessidade ainda de trabalhar. Então a linha do malandro foi criada, a última linha que foi criada dentro da espiritualidade. Agora, malandro, o senhor não fala no sentido pejorativo da palavra, né? Não, a linha do malandro é a linha, seria quase a linha de baiano. Só que essa linha de malandro você trabalha mais com aqueles jovens que são mais rebeldes, que tem a malandragem, mas a malandragem de trabalhar. Essa linha de malandro é a malandragem de saber trabalhar com aquelas pessoas que têm a malandragem. Onde trabalha aquela malandragem para poder suportar as consequências da vida. Ele vai correr atrás e vai usar a sua esperteza para ajudar a necessidade daquele filho. Então a linha dos malandros, ele vai dar a volta por cima antes que o filho saiba que ele está sendo socorrido. Então ele vai ser mais malandro que o próprio malandro. Entendeu? Da forma positiva, para auxiliar e ajudar esses filhos. Entendi. Com certeza, né? Sim. Ele não vai fazer, em hipótese alguma, malandragem no próprio termo da palavra. Não. Tá essa bom. linha de malandro foi criada, mas você pode usar essa linha de malandro, a mesma linha de baiano. Só que foi criada essa linha porque surgiu as consequências da linha de Zé Pilintra. Entendeu, moço? Então seria uma agência dessa linha. Entendi. Então é uma linha separada, não é a linha do Zé Pilintra, apesar de ser uma linha na qual o Zé Pilintra se manifesta.
Não, é uma linha separada. É Separada. correspondente a um orixá também. E corresponde a um orixá. Mas essa linha é representada por Zé Pilintra, Entendi. onde ele tem o domínio para trabalhar. Zé Pilintras. Mas existe um só apenas que domina todos. Você entendeu, moço? Sim, é como se fosse o gerente geral de uma empresa. Exatamente. Tá. É isso. E o senhor citou esquerda, mas ao mesmo tempo o senhor falou a palavra quimbanda. O que quer dizer quimbanda? Porque essa é uma linha que foi criada. Que a palavra quimbanda é uma linha de Exu. Uma linha trabalhada. Entendeu? Mas também pode ser falar esquerda. As duas são a mesma coisa. Conforme o que você vai trabalhar, se você falar em quimbanda, já vai levar ao julgamento da palavra suja, da palavra mal. Onde terreiros que trabalham com a quimbanda só faz o mal. Mas não é assim. A quimbanda é a linha da esquerda, onde o Exu trabalha. Nós não falamos esquerda, falamos quimbandas, linhagem de Exu. Por isso que nós falamos quimbanda, onde que está empregada a quimbanda dentro da Umbanda. Porque foi necessário empregar essa linha dentro da Umbanda, dentro da espiritualidade. A quimbanda trabalhava apenas dentro da espiritualidade em cima. Nunca chegou a incorporar. Mas quando houve a necessidade, aí sim. A evolução foi necessária para os Exus trabalhar. E é assim que está sendo feito hoje na Umbanda. Então deixa eu ver só se houver necessidade. Mas deixa eu ver se eu entendi. Quimbanda não é uma religião. Não, é uma linha. É uma linha de atuação. Linha pra ser trabalhada. Tá. É igual dizer linha de malandro. A linha de malandro é uma linha. É uma linha. Igual linha do marinheiro, é uma linha. É uma linha. E a linha da quimbanda é a linha dos Exu. É outra linha, só que trabalhada com a linha de Exu. Onde trabalha com as vibrações mais baixas que nós não gostamos de trabalhar. Ah, entendi. Então, quimbanda não é a linha de Exu, é uma outra ainda inferior à do Exu. É isso? Não, é a mesma evolução. É a mesma linha que ele trabalha. É a mesma linha. Você tem a linha de baiano, tem a linha de caboclo, tem a linha de Exu, onde que se trabalha a quimbanda. Você está conseguindo me entender? Sim, sim. É como se fosse uma empresa, aquele é um setor e dentro daquele setor está a quimbanda. Dentro daquele setor está a quimbanda para ser trabalhada. Onde que está o porteiro? Dentro de uma firma aqui terrena. Dar exemplo. A quimbanda pode ser o porteiro. Para se cuidar, para ver quem entra dentro da firma. Ele que está cuidando. Então essa é a linha da quimbanda, essa é a linha do Exu. Se nós estamos trabalhando aqui para um trabalho espiritual, dando passes magnéticos, passes espirituais, tirando uma vibração negativa de alguém, tem um Exu que está cuidando na porteira, auxiliando para deixar ninguém entrar. É ele que trabalha lá para nós. Entendi. Então, vamos tratar em números como eu falei com o Exu Pimenta. O 10 sendo um Exu tronado e o 1 um desorientado que ainda nem é Exu. Esse da quimbanda seria qual número? Eu não consegui escutar a voz. Por exemplo, o número 10, vamos fazer um exemplo igual eu fiz com o Exu Pimenta. O número 10, a gente vai colocar o Exu tronado. E o número 1, um espírito ainda desorientado que não sabe nem é Exu. Esses que trabalham de porteiros nessa empresa, que representam a linha da quimbanda, seriam em qual nível evolutivo? Pode ser qualquer nível evolutivo que seja necessário. Pode ser desde o número 3, que seria que você está falando, você está trabalhando em numerações. Pode ser o número 1 até o número 10. Entendeu? Porque o número 1 dentro da espiritualidade, dentro da quimbanda, seria o espírito que está começando a trabalhar com Exu. Tá. Que já não é mais quiumba ou espírito inferior. Nossa. Você está me entendendo? Sim, sim. Porque o número 1, dentro da vibração da quimbanda, dentro dessa evolução, ele já é um Exu, que já está trabalhando. Já chegou ao número 1 porque ele mereceu. A trabalhar, a cuidar, a testar suas provações. Entendi. E esse aí já está mais evoluído que o encarnado? Já está muito mais evoluído, porque não vai ser necessário mais encarnar. Nossa, mas então, igual o preconceito que se tinha com Exu, também existe com a palavra quimbanda? Quimbanda é o preconceito, é o desconhecimento terreno. Porque
vocês estão muito atrasados. Conforme eu Valeu. estou falando para vocês, conforme eu estou analisando o que você está perguntando, Sim. é para você ver como a reencarnação é necessária para vocês ainda. Uhum. Mas a reencarnação ainda está a prol de vocês. Viu, Claro. meu filho? Sim, sim, senhor. E então pegaram esse nome Quimbanda e fizeram dela o mesmo que fizeram com a Umbanda, chamaram de macumba, de coisa pejorativa. A mesma coisa. Agora, Por desconhecimento apenas. uhum. Mas não é que não existiu a macumba no sentido de usar a magia da Umbanda de forma negativa. Porque tem gente que pode pegar uma faca e cortar uma verdura e fazer outras coisas feias também, né? Pode. Existem a magia, Ah lá, né? A vibração mal colocada, ah lá. existe. Essa vibração existe. E é por isso que nós estamos aqui, para trabalhar contra essa vibração. Trabalhar contra ela. Entendeu? Essa vibração existiu desde os princípios do mundo. Desde o princípio, dos primeiros sistemas solares que existiu na Terra. O primeiro sistema solar que existiu no universo. Existiu a magia. A vibração negativa existiu e sempre vai existir. E nós estamos trabalhando contra isso. Entendi. Então, toda vez que virmos ou caso a gente venha a ouvir a utilização de qualquer termo de forma pejorativa, não é que a Quimbanda, por exemplo, não tenha existido como as pessoas descrevem uma coisa ruim utilizada para fazer o mal para os outros. É que o nome empregado dessa forma por pessoa desinformada causou essa impressão em várias pessoas e hoje chamam de coisa ruim. Quimbanda é coisa ruim. Né? Exatamente. É por aí. Aconteceu. Uhum. Por aí, meu filho. Porque essa Quimbanda na espiritualidade foi aonde o espírito inferior trabalhava, realmente. Mas há muitos séculos e muitos séculos atrás. Isso existiu. Só que conforme foi evoluindo esses espíritos, a Quimbanda começou a trabalhar com a espiritualidade e vibrações positivas. E mais um tempo, mais alguns séculos, ele não vai existir como vibração negativa, apenas como uma positiva. E vai chegar outras linhas para trabalhar no lugar do Exu da Quimbanda. A evolução é contínua e é sempre exata. Ela nunca vai parar de evoluir. A evolução nunca vai chegar num ponto e cessar. Ela é infinitamente evolutiva. Ela nunca vai parar de evoluir. Se fosse para parar de evoluir, não estava trabalhando, não estava ajudando o próximo. Então ela é contínua, mas é séculos, meu filho. Uhum. Não é do dia para a noite. É tempo. Mas, seu Ogum, que interesse tem um Exu em dizer que trabalha na Quimbanda? Por exemplo, ele está na Umbanda, ele, por exemplo, incorpora e fala, eu trabalho na Quimbanda também. Se ele fala isso, o que ele está querendo dizer? Você tem que colocar duas colocações nesse termo. Ah lá. Duas colocações. Você tem que ver se é o Exu que está falando ou se é o médium. Se é o conhecimento do médium ou se é conhecimento do Exu que está falando. Como Entendi. eu falo, meu filho, a incorporação ela tem que ser exata e tem que ser afinada, tem que ser lapidada. Porque se o médium não saber, se o médium não analisar, o Exu que está lá vai estar no mesmo grau. Tem que ver a incorporação no médium e confirmar se está exato ou se não está. Está compreendendo, meu filho? Porque Sim. a incorporação ela é muito perigosa, mas no mesmo tempo é muito boa. Porque qualquer um pode trabalhar na incorporação em vibrações muito baixas. E apenas a entidade mandando vibrações muito baixas. E nessa vibração muito baixa pode prejudicar alguém que está escutando aquele médium está falando. Utilizando apenas da entidade, apenas vibrações. Porque não é apenas você chegar dentro num terreiro mediúnico, dentro de um terreiro kardecista, você apenas sentar e incorporar. Esse trabalho de incorporação tem que ser afinada e tem que ser lapidada. Porque senão é muito perigoso. Tanto para ele, para o médium, ou tanto para alguém que está utilizando essa mediunidade para evoluir. Entendeu? Sim, mas isso daí coloca muita responsabilidade no peso do médium, nas costas do médium. Por isso que chama-se, meu filho, de médium de incorporação. Porque o médium de incorporação, ele não é apenas incorporar o espírito e pronto. Ele tem que saber trabalhar com esse espírito. Ele tem que conhecer esse espírito. Ele tem que analisar esse espírito. Porque o espírito está ali para auxiliá-lo. Para
ele tomar conta e trabalhar, não para o médium trabalhar e deixar o espírito do lado. Porque se a incorporação fosse todas iguais, meu filho, se a incorporação fosse todas a mesma coisa, a Umbanda não existiria. Então a Umbanda veio para desmificar muitas coisas. Porque a Umbanda ela trabalha nesse ponto do mistério, nesse ponto do que é o que não é. Porque vocês só vão saber quando vocês estiverem preparados para saber. Porque se vocês não estiverem preparados para saber o que é o mistério, o que é a espiritualidade, vocês não vão saber. Porque vocês não sabem quando se criou o mundo, aonde que Deus está, porque vocês não estão preparados para isso. Porque o espírito que está ainda nesse plano solar, nessa terra, em qualquer outra, não está preparado para saber. A evolução tem que ser muito grande. Então, tudo conhecimento, tudo análise, todas as coisas que está na espiritualidade, vocês vão conhecer quando for a hora certa. E quando vocês estiverem preparados para conhecer. Porque se vocês não estiverem preparados, vocês não acreditarão. Compreendeu, meu filho? Sim, senhor. Então, mas eu digo assim, como o senhor fala, o senhor chama o médium ouvinte para a atenção, para a importância de ser responsável no trato com a espiritualidade. Tem que ser responsável. Porque a Umbanda não é um teatro. A Umbanda não é teatro. A Umbanda ela se trabalha pela espiritualidade e para vocês encarnados. Você não precisa chegar na Umbanda e ficar dançando. Você não precisa chegar, incorporar no médium para dançar, tomar cachaça, tomar marafo. O Exu tomar marafo para trabalhar. Se ele tomar água, ele vai trabalhar a mesma coisa. Se o caboclo não fumar, não pitar, ele vai trabalhar a mesma coisa. Só que a Umbanda está exigindo isso. A Umbanda exige isso porque a fraqueza do médium ainda está fraca. Então necessita dessas coisas auxiliares para auxiliar a cura, ou a reza, ou a vibração que está sendo vibrada naquela casa. É um meio de auxiliar do médium para ajudar o próximo. A cachaça, o cigarro, o fumo, é um auxiliar para auxiliar outras pessoas. Tá entendendo, meu filho? Então, Sim. A evolução espiritual vem conforme a necessidade terrena. Daqui muitos séculos, daqui muitos anos, a Umbanda vai deixar de fumar seu cigarro, vai deixar de tomar a sua cachaça, porque o médium já está preparado para não precisar mais disso daí. Entendeu, meu filho? Sim, sim. Então, tem muita gente que quando fala da Umbanda define assim, Umbanda quer dizer Deus conosco. Mas o que é a Umbanda para o seu Ogum? A Umbanda, ela onde encontrou um meio de se comunicar com os mais humildes, com os mais aflitos. Ela é um meio onde a espiritualidade encontrou perante os médiuns para se comunicar com quem necessita e com quem não tem o dom financeiro, posses para a cura espiritual, para a cura, as curas que não se pode ser feita em medicinas. A espiritualidade pode curar, porque a Umbanda veio para isso, para curar. Tá entendendo, meu filho? Ela é caridade, porque as coisas que vão levar vocês, uma das coisas que vão levar você para a evolução é a caridade. E essa caridade a Umbanda está dando para vocês. Porque vocês nunca vão deixar de ter a chance para evoluir. Deus é bom, meu filho. Deus é muito bom, porque Ele te dá a chance de evoluir. Apenas os cegos que não verem. A Umbanda veio para dar a chance para vocês evoluir. É apenas isso. A Umbanda é a chance de vocês. Agora, a pergunta que surge, sobretudo no coração dos refratários dessa religião, daqueles que prefeririam que ela não existisse, é se isso não poderia ser obtido através de outras religiões. Poderia, meu filho. Como pode? Porque a separação do homem é a religião. Porque foi encontrada a separação do homem aqui, nessa religião. Vocês, como vocês, existem outras religiões, espiritismo, o budismo, o kardecismo, em qualquer outra religião, porque cada uma tem sua crença, mas todos têm o mesmo objetivo, de evoluir. Porque a Umbanda é a religião mais nova que tem, e ela é muito nova, está em pleno processo de desenvolvimento, pleno processo de evolução, mas todas as religiões têm o mesmo objetivo, de evoluir o homem. É apenas
seguir as suas regras da sua religião correta, como está escrito no Evangelho. Seguir todas as religiões, conforme, não o que está escrito assim, não é, meu filho? Mas o que eu quero dizer, que não pode se julgar nenhuma religião. Apenas siga ela como está escrito nela. Não desvirtue ela, porque se você desvirtuar uma religião, você está desvirtuando a você mesmo. Você não vai evoluir como é para ser evoluído dentro dessa religião. A religião está existindo para tentar evoluir vocês. Apenas isso daí. A religião não é para julgar nenhuma e nem outra. Ela é apenas para evoluir o homem, seguindo conforme a religião exige. Entendi. Então, é como se dissesse que, por exemplo, Deus está em determinado lugar e a religião é a condução que nos facilita o transporte de onde estamos até onde está Deus. Ela seria o aeróbus, meu filho, no plano espiritual, aonde vocês vão seguir. Ela é um meio de colocar vocês sentados e levar vocês até a evolução máxima. Ela é apenas um transporte para vocês. Ela é o transporte. A religião é o transporte, meu filho, para vocês. Apenas isso daí. E se a gente pode obter, o senhor me perdoe, se a gente puder, se pode ser obtido em outras religiões aquilo que a Umbanda oferece, por que então foi criada essa religião? Porque sentiu necessidade da humildade. A humildade sentiu-se necessidade da espiritualidade em todas as religiões. Porque a Umbanda, ela tem que ser representada a humildade. Tá compreendendo? Porque o espiritismo trabalha mais a sabedoria do homem. Trabalha mais o estudo do homem. Sim. A religião trabalha. O mental, né? Para você desenvolver. E a Umbanda trabalha a simplicidade e a humildade. Está. E o budismo trabalha mais a concentração. Trabalha o seu plano evolutivo, a evolução, para você se concentrar a chegar aonde você quer. E todas as religiões têm esse objetivo. E a Umbanda é uma delas. Representar a humildade, onde vocês vão chegar à evolução. Entendeu? Entendi. É como se permitisse praticarmos a caridade através do emocional. Exatamente, é isso mesmo. Tá. E é necessário que os guias estejam incorporados para fazer a caridade? Não. Não há necessidade. Porque a caridade vem de dentro do ser humano, dentro do homem. Se você fazer uma caridade, pensando que essa caridade vai te salvar, você já perdeu a caridade. Vai ter que vir de dentro do ser humano. A partir do momento que você chegou e deu uma moeda, se deu algo para alguém comer, pensando que vai te livrar de alguma coisa, você já perdeu tudo o que estava pensando em fazer a caridade. Porque você dar uma sopa não é caridade. Porque você dar uma esmola não é caridade. A caridade é você perdoar alguém. Essa é a caridade. Você controlar a tua raiva. Você está sendo caridoso com você mesmo. E assim por diante. Você está entendendo? Sim. Mas se alguém que está ouvindo hoje e trabalha duro para conseguir cesta básica para os outros e às vezes tem até dificuldade de perdoar um irmão ou outro. Não, isso são falhas humanas. É totalmente diferente. Isso são falhas humanas que vocês têm. Mas se você fazer a caridade pensando que essa caridade virá te salvar, você já perdeu a caridade. Se você fazer a caridade porque é do teu coração e você gostou de fazer essa caridade sem pensar que você fez essa caridade para te salvar, já perdeu. Então tem que fazer do coração. Se você fazer do coração e não pensar que essa caridade irá te salvar, está valendo. Tá certo. Mas o senhor entendeu? Sim. Até vou perguntar para ter certeza. O senhor falou que se a pessoa faz a caridade, dá uma cesta básica, uma comida, um agasalho, mas às vezes não consegue perdoar o outro, então a caridade está no perdão, né? O senhor falou. Exatamente, está me valendo a mesma coisa. Você Entendi. não perdoar alguém é uma falha tua. Uma falha do ser humano que tem que ser corrigida porque já veio de reencarnações passadas. Porque essa reencarnação, as falhas que você tem terrena nesse momento, são falhas que você teve na reencarnação passadas que veio pregado no vosso corpo, no vosso espírito para corrigir. Então é essa evolução que você tem que seguir. Essa evolução que você tem que corrigir para evoluir. Sim, senhor.
Mas e se a pessoa que faz isso hoje está escutando, ela vai dizer assim, então, se eu já sei que eu não consigo perdoar, por exemplo, minha sogra. O rapaz fala, eu não tenho sogra ainda. Mas o pessoal, eu não consigo perdoar minha sogra, o meu sogro. E eu dou uma cesta básica pro outro, então, se vale mais perdoar, eu vou parar de dar cesta básica e ele que passe fome. Não, você tá aí, meu filho, Ah. você está abrindo um buraco e tampando o outro. Porque se você abrir um buraco e tampar o outro, vai ser a mesma coisa. Você deu um passo para frente e quando você tampou outro buraco, você deu um passo para trás, ficou no mesmo lugar. Então, se você vai fazer alguma coisa, você tem que ser feita e bem aprovada por você mesmo. Entendi. Compreendeu? Então, a caridade não é somente dar uma coisa de comer ao outro, inclui isso, mas não é somente isso. A caridade é isso, mano. Ah. A caridade não é dar esmola. Ah. A caridade não é dar um prato de comer para alguém. A caridade vem de dentro de você. Entendi o que o senhor quer dizer. É fazer o bem ao próximo em todas as ações. Tá certo. Isso Então, mesmo. a palavra dos guias na Umbanda é infalível? Como é que é, meu filho? A palavra dos guias, dos espíritos, das entidades na Umbanda é infalível? Qual a forma infalível que você está falando? Se, por exemplo, tudo que o guia fala é certo, é verdade, deve-se levar a ferro e fogo e fazer acontecer? Não. Você tem que analisar duas coisas nesse prejudicativo que você fez. Nessa questão que você está falando. Você tem que julgar a moral do médium que está incorporado. Qual é o seu objetivo dessa moral desse médium que está incorporado? Nossa. Tem que saber se ele está bem incorporado ou se não está. Porque o médium, o bandista, ele tem que ser esperto. Se ele não for esperto, ele é enganado por todos. Você está me entendendo? O médium umbandista tem que ser esperto. Mas em que sentido? Como é que é ser esperto? Porque se você chegar dentro de um terreiro de Umbanda, eu vou falar todos de Umbanda porque estou trabalhando dentro da linha de Umbanda. Sim, senhor. Se você chegar dentro da linha, no terreiro de Umbanda, se você chegar no terreiro que está fazendo maldade, você está conseguindo me compreender. Sim, tô. Você está na assistência, observando. E vai que aquele filho que está ali, incorporado com quiumba, está fazendo mal para você mesmo, na assistência. Se você não for esperto, não for analisar, se você não for estudar o que está acontecendo, se você não for ver a moral que está dentro daquele médium incorporado, se você não saber como é que trabalha um Exu, como é que trabalha um preto velho, você vai ser enganado e pode ser prejudicado. Então você tem que saber como é que o Exu trabalha. Você tem que saber como é que o caboclo trabalha. Como um herê trabalha, como um Exu, como o quiumba até que trabalha. Você tem que saber como um médium trabalha com quiumba. Você tem que saber. Para não poder ser enganado. E o que vem essas consequências, o saber, é estudando, analisando, observando, escutando o que as entidades de tua confiança estão te falando. Porque você tem que ter entidades de confiança tua para perguntar, não para todas. Você tem que ter entidades de confiança, porque senão uma vai falar uma coisa e a outra vai falar outra. Aí depende da mediunidade do médium. Você está me entendendo, meu filho? Porque sim. A incorporação não é o que o médium está pensando o que falar, mas sim o que a entidade está falando, o que o plano espiritual quer falar. Que você saber uma coisa é uma das objetivos, e a entidade saber outra é outro objetivo, porque vocês estão muito abaixo de nós. Nossa, então a pessoa não pode se aventurar em qualquer terreiro para falar com uma entidade. Existem perigos nisso daí. Primeiramente, você tem que ter o estudo para fazer isso aí. Tem que analisar, você tem que saber onde você está se metendo. Porque se você for no terreiro pedir auxílio para alguém, você não sabe como é que aquele terreiro trabalha. Porque existe a falsidade. No momento do trabalho, ele pode estar curando. Mas quando não tem ninguém, ele pode estar fazendo maldade para o outro. Aí existe a vibração negativa. Então existe a falsidade dentro de terreiros também. Porque ainda existe isso dentro da Umbanda. Eu fico triste em falar isso, mas é necessário, porque nós espiritualmente não mentimos. Mas tem que ser falado, tem que ser trabalhado isso daí. Por que o senhor falou é triste? É triste, meu filho, porque a Umbanda é muito... Se você vê do plano espiritual como nós estamos trabalhando, ela é muito bonita. No momento de um trabalho, meu filho, chega pessoas, espíritos,
quiumbas pedindo auxílio para ser curado, para ser salvo, dentro da Umbanda. Uhum. Entendeu, meu filho? Nossa. E aonde que nós trabalhamos, levamos esses espíritos para socorro, para auxiliar, para ajudar, porque a Umbanda trabalha com seus atabaques para ainda puxar esses quiumbas que estão necessitados. Porque se um espírito que está com baixa evolução escutar um barulho de um atabaque, se ele quer ajuda, ele vai ir aonde o barulho está. Ah. Porque a Umbanda está ali para acolher. E aonde que está o acolhimento, aonde na porteira, onde que o Exu vai recolhê-lo. E vai trazer para nós, auxiliá-lo. Se ele está muito sujo, se está com fome, nós vamos dar de comer, nós vamos dar de curar, nós vamos curar. A Umbanda trabalha assim, em cima da espiritualidade, não no plano terrestre, em cima da espiritualidade, no plano invisível, no momento dos trabalhos. É isso que a Umbanda trabalha, auxiliando o espírito que está em baixa evolução. Então, a palavra de um guia espiritual, se for um guia espiritual, é difícil falhar, né? Ele sabe o que ele está falando, né? Sabe muito bem o que está falando. Porque é raro, meu filho, né? Como eu gosto de alertar as coisas que eu falo, é muito difícil ter pelo menos, meu filho, 10 ou 20% do médico que está incorporado. Deixa eu analisar e pensar o que estou fazendo. Analisando, observando. Porque o médico que está incorporado, no mínimo, ele está 30% a 40% incorporado. Só? É o mínimo. O mais baixo o grau de incorporação. Você está entendendo? Entendi. Mais baixo que ele está. Das primeiras incorporações dele. Você está me entendendo? Porque Sim. no momento que ele incorpora, no momento que ele trabalha, ele vai evoluir essa incorporação. Se ele está incorporando em 30%, na sua evolução incorpórea, na sua incorporação, na sua obsessão, porque a incorporação, meu filho, é um termo que não se deve se ter usado ainda, porque duas matérias não se podem se colocar no mesmo lugar. Na sua obsessão, na sua incorporação, ele vai evoluir essa porcentagem, até chegar ao 100%, onde chega a inconsciência. Mas quando você vai conversar com alguma entidade, você sabe se ele está se esforçando para evoluir essa evolução, está se esforçando para alcançar essa graduação de inconsciência? Você sabe se ele está em 30%, ou 40%, ou 50%, 60%? Não. Não. Apenas você tem que analisar, observar. Tá me entendendo, meu Sim. filho? Você tem que observar e analisar as coisas. Quando você chegar a conversar com uma entidade no terreiro. Você não pode chegar em qualquer entidade e perguntar as coisas, expor a tua vida em qualquer momento. Expor a tua vida em qualquer lugar. Vai que essa pessoa só faz o mal com aquele cúmulo que ele está incorporado e pode prejudicar vós amanhã ou depois. Ou às vezes até não estar incorporado. Às vezes não está. E às vezes gosta de uma menina bonita e então tem aí a oportunidade de saber da vida dela. É complicado, é triste. É triste porque ainda existe isso dentro da Umbanda. Em todo lugar, né? No Espiritismo, como é que funciona? No Espiritismo já tem uma barreira que a pessoa tem que ler os livros antes de chegar na mesa. Exatamente, você já recebe uma doutrina antes de entrar. Porque se a pessoa for fraca, ela já desiste na metade. É isso. Tá entendendo? Sim. Porque se a pessoa não quiser estudar, não quiser aprender, compreender o plano espiritual, ela já desiste na metade. Se ela desistiu na metade, já não é para ela entrar. Pode ajudar o próximo. Sim. E não tem também no Espiritismo a consulta com as entidades. Não tem, só tem apenas a necessidade da espiritualidade ajudar planos de espíritos que estão em baixa evolução. Aí sim tem. Tem. Entendeu? Mandar mensagem para vós poder se confortar. Tá certo. E no Espiritismo, o senhor vem com qual nome? Carlos Andrade. Carlos Andrade. Que legal. Então, qual que é o propósito maior dos espíritos, dos guias que vão aos terreiros de Umbanda? O propósito, meu filho, é auxiliar o encarnado que está em terra e auxiliar o espírito de baixa evolução. Tá, esse é o maior propósito. Maior propósito. É por isso que nós estamos aqui. Porque se não fosse assim, não precisava vir em terra. Porque nós estamos aqui para auxiliar a sua própria evolução. Sua própria necessidade de evoluir. Estamos aqui para socorrer desencarnados de baixas vibrações, de baixo teor,
de sabedoria, Uhum. porque a sabedoria também, meu filho, exige muito necessidade. Se um espírito morrer com uma sabedoria espiritual, vai saber onde socorrer, onde necessitar. Se um espírito não tem a sabedoria do plano espiritual, quando reencarna, vai ficar perdido. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, todo mundo que está ouvindo aqui uma hora vai morrer, né? Vai. Não tem jeito. E aí a hora que morrer, A matéria. a matéria, isso, vai desencarnar, né? Vai deixar o veículo físico terrestre e na Terra. Bom, daí passou para outra dimensão. Virou espírito, ou já era, né? Agora está experimentando a vida como espírito. Vivendo. Então, a hora que chega aí do outro lado, o senhor está querendo dizer que a informação que adquiriu vai ajudar nos processos de se reencontrar em menos tempo. Vai ajudar, porque ele já evoluiu na reencarnação que ele teve, já evoluiu um grau. E esse grau que ele evoluiu não vai necessitar evoluir na espiritualidade. Porque isso aqui é um plano de expiação, plano de aprovações, para vocês verem realmente, vocês evoluir. Entendi. Vocês testarem a carne, a matéria mais densa, para vocês poderem evoluir. Porque se vocês evoluírem aqui na espiritualidade, não vai ser necessário. Se vocês conseguirem bater de frente com as suas dificuldades, com os seus erros, você não vai precisar corrigir esse erro na espiritualidade. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa que está ouvindo, ela pode chegar e já virar uma preta velha. Não precisa ser uma pombagira ou... Não é bem assim também. Ah lá, como é que é? Não é bem assim. Para você trabalhar dentro da espiritualidade, você vai precisar estudar muito. Muito? Vai ter que estudar muito. Para você trabalhar numa vibração, você trabalhar no espiritismo, na Umbanda, no budismo, em qualquer outra, se manifestar como um espírito, você tem que se preparar para isso. Você não vai trabalhar assim, chegar e trabalhar. Não, tem que ter preparação para isso. Ter o merecimento também, muitas vezes, e ter a sua luz interna, aflorada também, porque o espírito tem a sua luz interna. Entendi. Então não é só ter essa evolução e o mérito, tem que ter a preparação também, que só ocorre depois que a gente desencarna, é assim? Seria a reforma íntima de dentro de você. Dentro de você. Não adianta você ter sabedoria após reencarnar, se você não tem sua reforma, a sua luz interna, para ajudar o próximo. Entendi. Você tem que ter combinado os dois. A sabedoria, mas sim a sua própria evolução, a sua própria luz. Não fosca, mas sim brilhando. Então é uma combinação dos dois. É os dois. Você tem que ter sabedoria e você tem que ter sua luz própria. Para trabalhar. Porque se você chegar numa escuridão, a tua luz vai te iluminar para ajudar quem necessita. Se não tiver luz, só tiver o conhecimento, aonde que você vai enxergar? Porque a luz interna, meu filho, é muito forte. Cada espírito, quanto mais refletir essa luz, mais evolução ele tem. Nossa. Então se ele tem uma evolução alta, desencarnou, chegou aí, ainda tem que estudar muito para poder vir ajudar. Sim, ele tem que primeiro se preparar. Tá tirar a sua matéria do seu perispírito. Tirar a matéria terrestre do seu perispírito. Porque ainda fica alguns sintomas terrestres do seu perispírito. Você tem que eliminar elas. Tirá-la de dentro de você, tirar do seu perispírito. Tem que se preparar. E o tempo dessa preparação depende mais ou menos de vários fatores, né? Depende apenas do espírito que ele reencarnou. Só depende dele. Quanto mais ele se esforçar, mais antes ele vai poder trabalhar por ele mesmo. Para a evolução dele. Vai depender dele. Entendi. Então, o que definiria, no caso, um bom médium? Vamos começar médium. O que define um bom médium é trabalhar principalmente a sua mediunidade. Você tem que lapidar ela. Porque se você não lapidar ela, não conseguimos trabalhar direito. E nós não trabalhando conforme é a necessidade, não vai ser um trabalho bem feito. Então o médium, primeiramente, tem que lapidar a sua mediunidade. O estudo. Estudando. Um dos princípios seria estudando. Mas também se conhecendo os seus graus mediúnicos. Tem que conhecer eles. Qual seja o seu grau mediúnico. Não adianta você ter o mínimo do seu grau, qualquer mediunidade, se você não trabalhar ela. Se você tem a sua mediunidade de telepatia, você tem que trabalhar ela.
Nessa trabalho da telepatia pode aflorar outras muito mais fortes. Onde que nós iremos trabalhar, nós iremos ajudar a você a aflorar ela. Então, uma coisa puxa a outra. Uma mediunidade puxa a outra. Primeiramente, a mediunidade que está mais avançada, mais aflorada, onde que nós iremos trabalhá-la. Para nós poder ter um ponto de se agarrar e abrir as outras. Nós vemos, às vezes, algumas pessoas abandonando os terreiros porque passa 3 meses, 6 meses e não incorpora nada. Nem Pode gripe... 2, 3 anos, meu filho, mas tem que ser bem incorporado e bem trabalhada ela. Isso muitas vezes são falhas de próprios dirigentes de casas. O médium entrando, se o médium já entrou dentro de um terreiro, dentro de qualquer religião espiritual, se já o sacerdote, o dirigente da casa, ele tem que trabalhar esse médium. Tá. Tem que ver aonde que está analisando, onde analisar o médium, onde que ele vai poder chegar às suas entidades. Tá entendendo? Então, Sim. se o médium já entrou dentro do terreiro, ele precisa de auxílio. E quem que tem que dar auxílio é o dirigente da casa. Trabalhando, auxiliando, vendo a falha que está no médium. Entendi. Aquele senhor, aquela senhora, aquele menino e aquela menina que hoje se encontram nos terreiros de Umbanda. E aonde se pratica a caridade, aonde não mata os bichinhos e aonde não aceita qualquer tipo de maldade ao próximo. Esses que estão nesses terreiros, eles não estão aí sem motivo algum, né? Porque se lá eles chegaram é que tem alguma coisa na Umbanda para eles. Porque eles mereceram estar lá. Mereceram? Sim, meu filho. Porque Parece um prêmio. é um prêmio. Uhum. Por quê? Porque quando ele reencarnou, ele teve um projeto da sua reencarnação. Para onde ele ia, para poder auxiliar o próximo. Que se o seu projeto de reencarnação fosse para ir para um lugar que só faz maldade, ele não ia conseguir fazer o projeto da sua evolução. Porque o projeto da sua evolução é ir para lugares específicos para ele trabalhar e para ele evoluir ele mesmo próprio. Tá entendendo, meu filho? Sim. Se ele matou alguém, alguém vai ter que matar ele. Ou ele vai sofrer por essas consequências. Porque ele vai ter que evoluir de um jeito, de uma forma inconsciente, mas vai ter que evoluir. Uhum. Então ele vai para os lugares mais propícios para a sua evolução. Mas não é que isso não quer dizer que na Umbanda é um lugar propício para morrer. O senhor está dizendo que é um lugar propício onde a pessoa vai poder trabalhar bastante para poder não ter que morrer depois por conta do passado. Isso se a morte, meu filho, que eu falei para vós de matar, seria um exemplo que eu estou dando. Tá bom. Entendeu, meu filho? Tá. Mas ele vai para lugares específicos para que seja melhor a sua evolução espiritual. Ele vai para lugares para que possa evoluir mesmo. Entendi. Então, só para esclarecer mais uma vez, para quem está ouvindo, eu vou fazer essa pergunta. Então, o senhor está dizendo assim, matou numa outra vida. Talvez é preciso que passe pelo assassinato, mas não necessariamente ele pode reverter a situação trabalhando bastante. Existem várias possibilidades de reverter esse assassinato. Entendi. Mesmo a pessoa que ele matou, no plano de restauração da sua reencarnação, ele pode auxiliar essa pessoa que ele matou. Ele pode pode auxiliar, tratando, auxiliando, sendo uma pessoa maltratada por aquele mesmo que ele matou. Entendeu? Isso seria termos, podemos falar assim, meu filho, que pode ser várias coisas que podem ser corrigidas um tema, uma ação. Vários temas podem ser. Essa pessoa que ele matou, pode vir com uma mãe dele, para ele poder ajudar, para ele poder dar de comer na boca. Para poder dar remédio, para poder carregar no colo, para pagar a sua consequência. Você está entendendo? Sim. Tem vários objetivos, várias formas de planos reencarnatórios, mas existem planos superiores para fazer isso. Se um espírito está em baixa evolução, necessita de superiores, planos superiores, espíritos evoluídos para preparar essa reencarnação. Não é do dia para a noite também. Existe planejamento para isso. Entendi. Agora, já estamos vendo em vários lugares muitos dirigentes colocando o Pentateuco do Kardec, os 5 livros do Kardec, como requisito necessário para quem está começando, sem deixar de, obviamente, respeitar todas as propostas da Umbanda e deixar o filho no desenvolvimento que é natural da Umbanda. Mas
eles estão começando a pedir no paralelo um estudo, estão começando a cobrar. Como que o senhor vê isso? Cobrando, a Umbanda cobrando o estudo? Isso. Sim, meu filho, porque é necessário. Porque se ficar como está, a Umbanda só vai para trás. Tem que ter o estudo, tem que ter o conhecimento. Porque senão, meu filho, só vira bagunça. Se você não tiver um conhecimento, não tiver uma doutrina necessária, você não vai poder ajudar quem vinha a sua próximas gerações. Você tem que colocar uma raiz e brotá-la para que possa aflorar, mas aflorar bonito, não com bichos mordendo, mas sim aflorar bonito. Você tem que deixar a raiz e ir aflorando, meu filho. Então, se a Umbanda é uma raiz, ela tem que florar bonito. E a espiritualidade está trabalhando para que isso aconteça. Então, quanto maior o estudo das pessoas, melhor se torna a ferramenta para os espíritos. Exatamente, meu filho. Entendi. Isso é exemplo. Você vai conversar com alguém que tem um grau, né, de sabedoria, um grau de estudo, você vai conversar de um jeito. Quando você vai conversar com alguém que não tem esse mesmo grau, você vai conversar de outro jeito. Isso. Então, assim, a espiritualidade. Ela trabalha conforme a evolução de vocês. Entendi. Tá. Então, o que definiria um bom umbandista? É aquele que se dedica com caridade ao próximo, mas que estuda. Porque, às vezes ele diz assim, olha, mas é livro dos espíritos, não é da Umbanda. Por que eu vou ler? Não, meu filho. Porque isso é agregado. É os dois juntos. Você vai ter o kardecino, você vai ter a Umbanda. Os dois trabalham junto na espiritualidade. Apenas na Terra que não. Mas você tem que estudar tanto a Umbanda quanto qualquer outra religião que envolve a espiritualidade. Você tem que estudar os dois. Entendi. Esse é o objetivo. Sim, porque o senhor está dizendo que é estudar a ação, a interação dos espíritos sobre a matéria. Né? Como eles agem, como eles interagem conosco. Isso daí todo mundo que é médium deve saber, independente da religião. Qualquer uma das religiões tem que saber. Ah. Porque você sabe que você trabalha com caboclo, com preto velho, com Exu. É. Mas da onde que ele veio e para onde que ele vai? Quem está ensinando, meu filho, é a espiritualidade de Kardec. Sim. Um trabalho de cura. Um trabalho de vibração. Um trabalho de incorporação. Um índio que desce no terreiro. O seu desenvolvimento, a sua gira, quem está ensinando é a Umbanda. Então os dois agregam. Você tem que saber os dois. Entendi. E não é necessariamente de Kardec. O que o Kardec fez, ele só colocou no papel o que os espíritos foram falando. Né? Então é dos espíritos o ensinamento. Dos espíritos. Ah, eu falo Kardec para quem está escutando entender. Isso. Falando. Mas o senhor incentiva as pessoas que não pode ficar apegado no nome, né? Não. Entendi. Porque o nome pode ser qualquer coisa. Se você chamar um copo de xícara, xícara de copo, você entendendo o que você está falando, isso. a mesma coisa. Isso, entendi. Tá entendendo? Sim. Você tem que compreender. Entendi. Compreender as coisas. Então, o que o senhor está querendo dizer é assim, o ensinamento dos espíritos que foi passado que importa e não necessariamente esta ou aquela religião. Até os espíritos que deram as suas mensagens e na mediunidade de Kardec, a sua pesquisa, na sua equipe, né? Que hoje trabalham na Umbanda. Olha. Como o senhor falou, né? Não tem limite. Não existe limite. Sim. Na quinta vocês podem trabalhar. Que deram a doutrina espiritual para Kardec, é o índio que hoje desce na Umbanda, é o preto velho que desce na Umbanda. Nossa. Que maravilha. E a gente... As consequências, mas existe também, desculpa, falei errado. Existem as coisas também, que tem o índio que reencarnou e desce como índio mesmo. Aquele índio que dá útil à reencarnação. Isso. E tem aqueles também, os escravos, que reencarnaram na sua última reencarnação e desce como escravo, como o preto velho. Tem que saber diferenciar essas duas coisas. Sim. Se o índio define a linha do caboclo e o ex-escravo define a linha do preto velho, o que define a linha de Ogum? Soldados. Então, olha, eu não sabia. É onde Ogum trabalha para dar aquela garra para aquele filho que está necessitando. Aquela garra de luta, de batalha. Nossa. É isso que o Ogum trabalha. Ele tira a energia da quem está aflorando energia suficiente, que não tem energia sobrando, ele pega aquela energia e joga para outro que necessita.
Então isso é lei. Se você tem demais, o outro necessita. Então vamos dividir essa tua energia, esse teu globo de energia que está dentro de você. Tá entendendo, meu filho? Então Ogum trabalha nessa vibração de dar a garra para quem necessita, o ânimo para trabalhar, para o acordar da manhã. Por isso que eu trabalho nessa linha de Ogum. Porque eu fui assim terreno. Então eu quero auxiliar assim. E a minha evolução também necessita que eu faça isso. Então eu estou fazendo isso. E no caso do senhor, o próximo passo para sua evolução no espírito, considerando a linguagem da Umbanda, seria se tornar o quê? Um orixá? Orixá, meu filho, é um termo que deve ser usado sim na Umbanda. Mas é a evolução espiritual. Eu vou chegar dentro da Umbanda, onde vocês querem chegar. O meu objetivo é chegar como um orixá. Dentro da Umbanda, o meu objetivo. Entendi. Porque a evolução se vai de séculos e séculos, conforme o meu querer e a minha vontade. Mas o objetivo dentro da Umbanda seria chegar como um orixá. Sim, e no espiritismo seria um espírito puro. Evoluído. Vai ser, depois do orixá existem muito mais evoluções espirituais. Entendi. Porque existem limites para vocês saberem. Esse limite seria o orixá, onde o espírito vai chegar. Mas depois desse orixá existe muito mais. Nossa. Tá certo, então. E então, só para deixar claro para quem não entendeu ainda, aquele orixá que incorpora no dia da festa de Ogum não é o senhor que vem como falangeiro de Ogum. É um superior seu. Quando você tem incorporação em Ogum, por exemplo, hoje de Ogum, vem na linha de Ogum. Sim, mas por exemplo, hoje tem festa para orixá. Vai tocar para orixá. Vai tocar para Ogum. Daí o orixá vem em terra, como eles dizem. Quem vem em terra é a linha do senhor ou o superior, o orixá mesmo? Não, depende da religião que está. Vem só o espírito. Vem o espírito. Da linhagem de Ogum. Ele vem na linhagem de Ogum. Se é tocado para Ogum, vai vir espírito representando a linha de Ogum. Aquele espírito que está representando a linha de Ogum que vai trabalhar e vai incorporar em médio. Entendi. Essa é a linha de Ogum. Você vai tocar para Xangô, vai vir representações, agrupamentos de espírito representando o Xangô. Entendi. Então, no dia que tem festa para Iemanjá, por exemplo, não é o orixá Iemanjá, é um falangeiro dessa linha. Dessa linha. Porque a gente ouve dizer, por exemplo, que o orixá não fala. Eles sabem apontar, falam uma palavrinha ou outra, mas não faz diálogo igual as entidades dão consulta na Umbanda. Você tem que ver, meu filho, que existem 3 tipos de Umbanda. Ah lá. Né, meu filho? Ixi. Existe a Umbanda a tradicional, né, meu filho? A popular e o candomblé de caboclo. Eita. Existem essas evoluções espirituais dentro da banda, existe o candomblé também. Você tem que ver isso, porque se você for numa região que é mais aflorada o candomblé, você vai encontrar uma Umbanda de nação. Umbanda de nação que trabalha com seu orixá, que veste as roupas dos seus orixás, mas trabalha com falangeiros de Ogum, trabalha com falangeiros de Xangô. Se você for numa Umbanda mais simples, mais tradicional, que vem da linha dos 7 encruzilhadas, que vem da Dezélio, lá do tempo de Zélio, você vai encontrar já uma Umbanda com veste branco, uma Umbanda tradicional, com seu pé no chão. Você tem que saber aonde que você vai e como diferenciar essa Umbanda. Como diferenciar o candomblé da Umbanda. Porque a Umbanda de verdade é aquela Umbanda que trabalha com a sua roupa branca e seu pé no chão. Essa é a Umbanda de verdade. Você misturou a Umbanda com o candomblé, né, meu filho? Misturou aquela Umbanda que veste roupa de orixás, que trabalha com o orixá, já não é Umbanda pura. Já seria Umbanda misturada com outras nações. Você está me entendendo? Está compreendendo? Sim, estou compreendendo. Agora que eu estou estudando aqui, tem tanta Umbanda, tem Umbanda Branca e Demanda, tem Umbanda Kardecista, Umbanda Mirim, Umbanda Popular, Umbanda Molocô, Umbanda Almas de Angola, Umbanda Omblé. Existem várias Umbandas. Nossa! Várias Umbandas. Mas a Umbanda é aquela Umbanda que a espiritualidade está trabalhando. É essa que eu falei para vós. Aquela Umbanda com o pé no chão. Sim, entendi. Entendeu, meu filho? Sim. Mas não deixa de ser as outras a mesma coisa. Apenas eles cultuam nações diferentes. Variações. Nós trabalhamos a mesma coisa. Entendi. Umbanda eclética maior e aí vai. Bom, mas olha, o que o caboclo das 7 encruzilhadas falou é isso, né? A expressão
é a manifestação do Espírito para a caridade, é isso que importa saber. Exatamente. Tá bom. Então pronto, está resumido a Umbanda. E aonde tiver a manifestação do Espírito para caridade, ou seja, sempre fazendo o bem, nunca cobrando e não matando bichinho. Essa é uma Umbanda de verdade, onde que nós gostamos de trabalhar. Ah. Mas não deixando também de lado onde nós trabalhamos também nessas outras nações. Sim. Nessas outras Umbandas, trabalhamos. Tá. Só que com o nosso perispírito nós plasmamos roupas para trabalhar nela. Representando para que quando um médico clarividente nos vê, saber que nós estamos trabalhando nessa Umbanda. Entendi. Então nós trabalhamos em qualquer uma. Mas que nós gostamos de trabalhar na espiritualidade é aquela Umbanda que trabalha com descalço. Entendi. Com humildade. Essa nós gostamos de trabalhar. Entendi. E quanto àqueles que cultuam sua própria Umbanda, eles devem apenas estar em harmonia com o amor do coração. Exatamente. E aí vai estar no... Qual Umbanda que você cultuar. Ah. Não importa. Você fazendo o certo, o que está escrito da espiritualidade, fazendo a caridade, trabalhando para o próximo, qualquer Umbanda que você trabalhar, essa é certa. Graças a Deus, então. Seu Sete Alvoradas, o senhor pode, por favor, então, já estamos caminhando para o minuto final, dar uma mensagem final para quem está ouvindo, nunca ouviu um falangeiro de Ogum, está tendo essa honra hoje, como é o meu caso. Passe uma mensagem final para a gente, por favor. Faço sim, meu filho. Que a pura espiritualidade está dentro de vocês, onde o Cristo nos ensinou, onde Cristo nos observou e nos mostrou a sua lição. Porque a Umbanda, ela veio para auxiliar vocês e nunca jamais para prejudicar. A caridade, a simplicidade está reinando dentro de vocês para a sua própria evolução. Porque o termo da ignorância, o termo da observação, da injulgação, porque esses são termos que a arrogância, são termos que só faz a sua evolução atrasar. Que quanto menos vocês baterem nessas teclas, nessas evoluções negativas, nessas vibrações negativas, mais rápido, menos vocês vão evoluir. Então vocês batam nessas teclas uma vez só, numa reencarnação só, para que vocês na próxima vocês não precisem passar por a mesma coisa. E seja assim sempre. A evolução espiritual, a necessidade, a reencarnação é um termo, é o que Deus nos deu de permissão, nos deu para evoluir. Então não desperdice essa evolução, porque a Umbanda trabalha em qualquer nação, em qualquer geração. Eu estou aqui representando o Caboclo das Sete Alvoradas, mas a Umbanda trabalha em qualquer outro lugar. E seja sempre assim, simples, humilde. Que o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ilumine, nos proteja. Assim, qualquer lugar, qualquer nação, qualquer percepção, qualquer meio de comunicação que vocês estejam, que vocês sejam iluminados e protegidos. Em nome do Oxalá, em nome de Iemanjá, em nome do nosso Cristo, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, seu Ogum. Tá bom, meu filho? Até uma próxima vez, se Deus quiser. E tudo de bom aí para o senhor e para os trabalhos que o senhor ainda haverá de fazer. Que o Oxalá o proteja. Que assim seja. Jefferson? Tiago, Oi? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está se sentindo? Tô bem. Tô bem. Como sempre, né? Tem que levantar a cabeça para cima e sempre seguir em frente. Graças a Deus, então. Olha, agradeça muito a mãe do terreiro, da tenda de Umbanda Cabocla Jurema, né? Isso, é essa aí mesmo. Graças a Deus, então. A mãe Salete? Isso, a mãe Saleta, né? Minha mãe, né? Isso. Então Os dois, agradeça a sua mamãe, a mamãe do terreiro, que são as mesmas, é a mesma pessoa. Então, e a você realmente eu agradeço bastante você ter proporcionado a isso. Você está sabendo que agora
você sempre esteve por estar trabalhando na caridade. Normalmente a gente entra no radar de quem não quer que o conhecimento aconteça, né? Em grande escala. É verdade. Então, A gente tá me passando agora aqui, que eu acho que ela esqueceu de falar, né? uhum, Que nem diz, todo aquele que se propõe a fazer a caridade, a simplicidade, fazer a evolução, né, do homem, sempre vai ter um espírito menos evoluído tentando prejudicar, né? Então isso aí é interessante, né? Até eu passei porque ele me pediu passar, então eu tô passando, né? entendi. Então, no caso, a postura que se deve ter é sempre aquela da autoconfiança, do amor ao próximo e da ocupação útil. Isso aí é bom, né? Tem que ter confiança em si mesmo, né? Confiança. Bem interessante. Tá certo, então, Beleza. meu querido. Bom trabalho para você e até uma próxima, viu? Obrigado. Tá. Tchau. Tchau. Era de madrugada quando eu ouvi o toque de alvorada. Patacoreja se dia sogunhê, Patacorego, Era de madrugada quando eu ouvi o toque de alvorada. Era de madrugada, era de madrugada quando eu ouvi o toque de alvorada. Ogum Iara com sua espada na mão, seus 7 ondas, beira-mar Ogum Megê. Ao longe já se ouvia um batalhão, são seus filhos na Umbanda cantando este refrão. É beira-mar Ogum Iara, Ogum Megê, vem abrir nossos caminhos e venha nos defender. É beira-mar Ogum Iara, Ogum Megê, vem abrir nossos caminhos e venha nos defender. Era de madrugada, era de madrugada.